Bom, boa noite a todos. Antes de entrar na exposição propriamente dita, eu quero contar para vocês a história por trás dela. O que me levou a querer trazer esse assunto aqui, esse tópico que a gente vai conversar hoje. E é curioso que a gente tenha trazido esse tema no dia em que a gente está fazendo a prece amiga para evangelização, porque tem muito a ver, né? A história por trás dessa exposição é que nós estávamos, eu e minha família, fazendo uma viagem de carro aqui pelo interior do estado. E viagem de carro é aquela coisa, né? A gente vai conversando para passar o tempo. E um assunto leva ao outro e tal, e acaba que a nossa família ela é muito envolvida aqui no Centro Espírita, né? Eu estou aqui na doutrinária, na segunda-feira no grupo de estudo, a minha esposa trabalha no grupo de estudos na terça e também na evangelização aqui na quinta, as duas crianças estão aqui na quinta-feira também. Então o Espiritismo acaba sendo um assunto que vez ou outra aparece, né? E nesse papo, a Júlia, que é a nossa filha mais nova, na época com 7 anos, hoje está com 8, né? Foi pouquíssimo tempo atrás, ela começou a fazer uma série de perguntas. E algumas perguntas nos intrigaram, assim, né? Pela profundidade ou até pela dificuldade que a gente teve para responder algumas delas, né? E a gente, meio de brincadeira, disse assim: Júlia, grava. E aí demos para o celular na mão dela e ela começou a mandar mensagens. Ela pegou o celular da minha esposa e começou a mandar mensagem para mim, gravando as perguntas dela. E no final deu uma coletânea de perguntas tão legal que a gente disse: vamos montar, né, uma exposição para levar essas perguntas e responder essas perguntas, ou tentar responder pelo menos, né? E essa é a história, então, por trás da exposição de hoje, tá? O que eu vou passar aqui são as perguntas da Júlia, gravadas por ela, né? Até me foi sugerido de quem sabe fazer vídeos e tal, mas eu resolvi pegar os áudios do dia, né? Aquela coisa bem espontânea dela fazendo as perguntas. Espero que vocês consigam ouvir, especialmente o pessoal do fundo, né? Vai sair o som aqui na caixinha do projetor. E assim, vocês vão ter uma ideia, né? Eu acho até bem interessante que essa exposição venha na quinta-feira, porque muitos dos que estão aqui porque trouxeram suas crianças, né, para a evangelização. Então eu imagino que vocês também vão se deparar, ou já se depararam com perguntas desse tipo, né? E a gente também vai ter uma noção do que é o dia a dia do pessoal que está lá dentro na evangelização, né? Eles têm toda quinta-feira perguntas desse naipe para responder, né? Então vai ser até uma experiência aqui para a gente também. Então vou começar agora com a primeira pergunta. Como é a vida depois da morte? Eles comem? Bom, só a primeira parte da pergunta já dá um grupo de estudos para 1 ano ou 2, né? Como é a vida depois da morte? A gente sabe que a vida depois da morte é, na verdade, a verdadeira vida. O que a gente está vivenciando aqui é uma experiência para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Mas que a nossa vida de verdade, aquela na qual a gente vai, né? Desde que fomos criados, né? A gente sabe que nós não morremos, né? Nós permaneceremos vivos pela eternidade adentro, mas a gente tem essas vindas para cá para ir tendo esses pequenos aprendizados, né? E Kardec nos traz que a vida aqui no mundo corpóreo ela é apenas um pálido reflexo do que é a vida de verdade lá no plano espiritual. Então a gente vai seguir vivendo em sociedade, a gente vai seguir se relacionando com outras pessoas, com outros espíritos, né? E a gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo as nossas coisas, tá? Mas vamos pegar a segunda parte da pergunta, que é um pouquinho mais específica, né? Eles comem? Para quem já assistiu o Nosso Lar, talvez vocês vão lembrar que o André Luiz comia uma sopa quando ele estava lá em tratamento, né? E aí tem até uma cena engraçada quando ele sai das câmaras lá de tratamento, né? De regeneração, e ele vai para a casa de Lísias. Ele chega lá, é recebido por todo mundo, aquela coisa, né, toda. E aí convidam ele para o jantar. E ele senta na mesa e fala: coisa boa, estava cansado daquela sopa. E aí servem a mesa e era sopa. Então, sim, espíritos comem.
especialmente os que estão um pouco menos evoluídos. Porque essa alimentação que eles fazem lá, e que é mostrado no nosso lar, não é uma necessidade do espírito, assim como é a nossa necessidade pelo alimento, né? Nós temos a necessidade, porque senão o corpo não vai ter energia, né? O espírito, o perispírito, né, que é o nosso corpo fluídico que a gente veste quando está no plano espiritual, ele não tem o mesmo tipo de organização, ele não tem órgãos internos, ele não tem esse tipo de organização mesmo, né? E, portanto, não tem essa necessidade. Então, por que se alimentam? É muito mais uma necessidade pessoal, né? A lembrança do alimento, a necessidade de, com aquele alimento, se sentir mais fortalecido, se sentir reenergizado. Tá? É muito mais isso do que uma questão de necessidade propriamente dita. E esse alimento, ele não é um alimento como o nosso, que é um alimento material, ele é um alimento fluídico, porque o corpo também é fluídico, né? Então ele é um alimento muito mais suave. No caso do nosso lar, a sopa, né? Que André Luiz já estava enjoado, mas continuou comendo, e depois se acostuma e fica até grato por ela, né? Mas quando ela fez essa pergunta, eu também lembrei de um outro contexto. Lá na Revista Espírita, tem um texto em que Kardec conversa com um espírito que ele se autodenomina o espírito gastrônomo. Kardec evoca esse espírito e ele chega, e a primeira coisa que ele diz, né, Kardec com o seu grupo lá, eles trabalhavam numa mesa, ele chega e diz: nossa, eu vejo uma mesa, mas cadê a comida? Porque ele era um espírito que durante toda a vida dele, ele foi muito apegado à comida boa, gostava de mesa farta, né? E aí quando ele vem se comunicar, né, lá no grupo de Kardec, ele relata que depois de morto ele continua tendo essa necessidade. Ele continua frequentando as mesas. Claro que ele não come mais, né? Ele não consegue mais interagir com aquele alimento físico, mas ele absorve, né, as emanações das pessoas que estão ali comendo, né? Ele sente o cheiro, ele tenta vivenciar aquilo o máximo que ele pode, né? É diferente da situação lá do André Luiz tomando a sopinha, né? Mas é só para ilustrar como a gente tem diferentes relações de espíritos com as comidas, né? Ou com a alimentação. Próxima pergunta. Quando a gente sente frio, os espíritos também sentem? Hoje eu cheguei a uma conclusão. Talvez os espíritos sintam, mas o Bruno não. Não sei se vocês viram, ele está de bermuda. O frio que está fazendo hoje, essa rapaz veio de bermuda. Bom, e aí, será que os espíritos sentem frio? Depende. Depende da condição do espírito. Tá? Eles até podem sentir frio e calor, assim como eles podem sentir a necessidade do alimento. Mas não é uma questão do corpo físico, do corpo fluídico dele, do perispírito, de sentir o frio que a gente sente. Tá? É um pouco diferente. O espírito ele vai sentir frio muito mais por uma reminiscência do que ele viveu aqui enquanto encarnado. Tá? Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade no Livro dos Espíritos, a pergunta 256. E eles dizem que é isso, assim, é muito mais uma lembrança, e aí quando ele vê que está todo mundo com frio, ele sente o frio também. Né? Quando ele sente é mais ou menos como a gente quando, sei lá, sente que está com cobertor e tira o cobertor, vem aquele friozinho, eles sentem esse tipo de reação meio que ao natural. Não que eles estejam sentindo na pele o frio, né? É mais uma coisa, uma sensação que eles têm. Dá para dizer até que aquela velha piadinha de que frio é psicológico, no caso dos espíritos é isso mesmo, o frio é psicológico. Tá? Eles não sentem o frio físico, mas eles imaginam ou sentem, né, ou pensam que estão sentindo frio. Mas uma coisa bem importante, assim, pode até não ser uma sensação real, uma sensação física, mas para eles é real. O desconforto do frio que ele sente, da sensação que ele tem de frio, é tão grande quanto o nosso. Não o do Bruno, mas o nosso aqui sim. Né? Então sim, eles vão sentir, eles vão se sentir desconfortáveis, eles vão buscar alguma forma de resolver aquilo. E aí nós temos uma vantagem, um cobertor resolve. A sensação que eles têm de frio talvez não se resolva tão facilmente.
porque não está na sensação física, né? Então, essa é uma boa diferença. Próxima pergunta. Eles usam roupas? E aí, será que eles usam roupas? Lá no livro dos médiuns tem um capítulo chamado Do Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo, Kardec aborda como que os espíritos conseguem manipular os elementos que estão à sua volta para dar-lhes algum tipo de utilidade. Uma delas é a vestimenta. Tá? Então, sim, espíritos usam roupas, né? Eles se apresentam com roupas, e isso pode ser porque eles manipulam algum elemento à sua volta ou porque eles manipulam o próprio perispírito para aparecer com uma roupa, né? Então, não é como a gente que vai lá, pega no guarda-roupa, né? Escolhe lá no cabide uma roupinha e veste ela. É um pouco diferente. Mas, sim, eles se apresentam com roupas, né? E aí, claro que essa capacidade de manipular, né, os elementos à sua volta, os fluidos, para poder apresentar a roupa de um jeito ou de outro, ela vai depender do grau de evolução do espírito, né? Tem um livro, se eu não me engano, chama Casa do Escritor, em que a autora relata que ela está numa reunião, ela está numa escola para espíritos que querem ser autores de livros por psicografia, né? Bem interessante. E ela relata que ela vai numa reunião em que vai ter palestras de espíritos que já psicografam, inclusive um dos palestrantes seria Chico Xavier. E o Chico Xavier aparece lá com um terninho, bonitinho, né, bem arrumadinho, mas tem outros espíritos encarnados que também aparecem lá, e alguns deles estão de pijama, porque eles não conseguem manipular para aparecer com a roupa que eles querem. Então eles estão com a roupa, com a imagem que eles se viam a última vez, antes de dormir. Eles aparecem lá de pijaminha, né? E isso vai depender muito de cada um, né? Cada espírito vai conseguir fazer melhor ou pior, né? Enfim. E tem ainda a questão do estado psicológico mesmo, né? Do estado mental que aquele espírito está. Se a gente for voltar lá no Nosso Lar, no comecinho do livro, quando André Luiz ainda está no umbral, ele chega a relatar que ele está usando trapos, né? Ele não queria estar usando trapos, mas o estado mental dele é de alguém que está lá, na lama, sendo xingado, sendo perseguido, sem conseguir se alimentar, sem conseguir nada, e ele se vê como alguém em trapos. Por isso é assim que ele aparece, é assim que ele se vê. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Como é que esses espíritos interferem na nossa vida se eles moram em outro lugar? Essa é daquelas que a gente estava parada, assim, vamos pensar para responder. A gente lembra muito aqui, muito fácil de lembrar, de uma das questões do Livro dos Espíritos que mais é citada em exposições espíritas. A questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta, acho que quase todo mundo sabe de cor, né? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Vejam que interessante. A Júlia, lá na sua pergunta, com 7 aninhos, ela não perguntou se eles influenciam, ela já sabia disso, né? Isso é um fato já, né? Ela perguntou como que eles fazem para influenciar. A explicação disso a gente pode encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Tem um trecho desse capítulo que fala da ação da prece e da transmissão do pensamento. E lá nesse texto, a espiritualidade vem nos informar que assim como o som se propaga no ar, e se não tiver o ar, se for no vácuo, o som não se propaga, o pensamento também tem um meio pelo qual ele se propaga. E esse meio é o fluido universal, que está em tudo. Então fica mais fácil do que o ar, né? A gente não tem o vácuo do fluido universal. Então o pensamento, ele de fato, ele navega por esse mar aí do fluido universal. Tá? E é assim que, mesmo à distância, né, os espíritos podem sim perceber aquilo que a gente pensa e podem sim influenciar os nossos pensamentos, tá? Mesmo à distância. Mas tem um detalhezinho nessa pergunta dela que é interessante, mas que ela mesma se deu conta,
Porque logo que ela gravou essa pergunta, ela gravou essa outra que eu vou mostrar para vocês agora. Os espíritos moram em outro lugar ou moram aqui? Veja que primeiro ela disse assim, como é que eles fazem, né, para influenciar a gente se eles estão em outro lugar? Ela parou assim, mas peraí, eles moram em outro lugar? Né? Nós sabemos, por diversos relatos, né, que existem colônias espirituais, que existe umbral, que existem postos de socorro no umbral, enfim, que existem postos de atendimento. Ou seja, a literatura espírita nos traz notícias de que existem esses outros lugares, que a gente aqui não percebe, né? Então, sim, parece que sim, eles moram em outro lugar, né? E lá na questão 84 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que os espíritos constituem um mundo à parte, o mundo espírita. Isso parece reforçar, né? Poxa, um mundo à parte, então é outro lugar, né? Não é o nosso lugar aqui do mundo corpóreo. Mas, logo em seguida, na questão 87, o Kardec pergunta se eles ocupam alguma região circunscrita, né? Se tem assim, o lugarzinho dos encarnados e o lugarzinho dos desencarnados, né? E a espiritualidade diz que não, que os espíritos estão por toda parte e povoam todos os espaços infinitos. Isso nos leva a concluir que sim, eles podem morar em outro lugar que nós não acessamos, mas que eles acessam o lugar que a gente vive. Então eles estão em outro lugar? Sim, mas também estão ao nosso redor. E aí a gente pode até voltar na pergunta anterior e reformular a resposta, né? Existe a questão do pensamento, que vai pelo fluido universal, e por isso eles conseguem, sim, entender o que a gente pensa e nos influenciar mesmo à distância, mas eles também estão aqui, em volta de nós, agora mesmo, né? Quem sabe até me intuindo aqui para não perder a estribeira da palestra, né? Então, eles conseguem nos influenciar tanto à distância quanto de pertinho, né? Deixa eu só pegar a cola aqui para não esquecer de nada. Vamos para a próxima. No mundo dos espíritos tem um céu, tem sol, tem lua, tem nuvem. A gente acabou de estabelecer que existe o mundo dos espíritos, né? Então a próxima pergunta, e aí? Tem sol, tem céu, tem lua, tem nuvem? Será que tem? Interessante assim, né? Intuitivamente parece muito fácil de responder, né? Deve ter, né? Deve ter. Aí eu fui atrás da literatura para tentar encontrar referências, né? Veja que eu estou o tempo todo aqui tentando citar alguma obra e tal, para não ser assim, olha, Paulo que inventou essa resposta. Não é tão fácil, mas eu achei, tá? Eu até fiquei pensando depois, por que será que não é tão fácil? Porque é uma coisa tão corriqueira, né? Todo dia a gente vê o céu, todo dia a gente vê as nuvens, o sol, as luas, né? A lua. Talvez até por ser tão corriqueiro, a espiritualidade não tenha se preocupado tanto em dar notícias sobre isso, né? Mas, em nosso lar, tem uma cena em que André Luiz chega na casa em que Lísias morava com a família dele, casa que acolheu André Luiz logo que ele chegou lá, e ele chega, né, Lísias chega na casa e diz, poxa André Luiz, você ainda não se recolheu? Então vem, acho que você ainda não viu como é belo o nosso luar. E aí André Luiz sai e ele gasta lá, ocupa, né, um parágrafo do livro para falar de quão belo era o luar naquela localidade. Depois, em outro livro, chamado Entre a Terra e o Céu, esse eu olhei o título, esse que deve falar alguma coisa, né? E tem uma cena em que André Luiz, junto com outros trabalhadores, eles estão voltando da Terra, né, para a colônia, e nessa volta, eles estão ali conversando sobre os trabalhos que fizeram, sobre as consequências de tudo que eles fizeram e tal. E aí ele faz o seguinte relato: ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe, esmaeciam as estrelas e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Olha que bonito. E eles estavam na colônia espiritual, vendo essa cena, talvez até parecida com essa foto aqui que eu trouxe para ilustrar, né? Esses exemplos que eu estou dando,
eles são exemplos de ambientes muito bonitos, né? Com um luar bonito, um pôr do sol bonito, né? Um nascer do sol bonito. O Lísias chega a falar para o André Luiz que existe um acordo entre os habitantes de nosso lar para que sempre tenham um pensamento elevado, sempre o pensamento no bem, porque isso ajuda na atmosfera e garante o luar bonito que eles viram, né? Mas e como que será que fica em outros lugares onde esse acordo não é tão bem feito, né? Como será que fica no umbral, por exemplo? E aí, se a gente for olhar lá no primeiro e segundo capítulo do nosso lar, o André Luiz, ele relata que a luz não penetra o ambiente tão espessa que é a neblina. Ou seja, ele não conseguia ver a luz do sol. E vejam que ele estava bastante próximo aqui da crosta, então em tese, né, fácil de ver. Mas o ambiente era tão pesado, que causava aquela neblina tão fechada que eles não viam. No máximo, uma claridade tênue, né? Então, a gente pode concluir que sim, né, no mundo dos espíritos é possível, né, ver o céu, o sol, as nuvens, a lua, né? Mas isso vai ficar mais ou menos visível dependendo ali da atmosfera, né, criada pelos espíritos que habitam aquele local. Os espíritos respiram? Se não, então eles têm árvores no mundo deles, porque daí as árvores dão oxigênio, e oxigênio é ar. Daí eles teriam que respirar se der ar. Ou pelo menos sentiriam frio. Bom, várias nuances de lógica aqui nessa pergunta, né? Eu vou começar pela parte mais para o final. Será que existe vegetação no plano espiritual? Será que existem árvores, né? O André Luiz nos traz várias informações sobre isso, né? Ele cita que as árvores cercam as câmaras lá de tratamento, né, para dar um ambiente gostoso. Ele fala dos jardins destinados lá ao descanso, ao refazimento das energias, né? Ele fala que as ruas de nosso lar são ladeadas por árvores. Então, assim, dá várias informações de que sim, existe lá uma vegetação, né? Eu confesso para vocês que a minha dúvida ficou na parte ali será que gera oxigênio? Será que as árvores têm essa função de absorver gás carbônico, soltar oxigênio? Não encontrei referência sobre isso, fica a dúvida, tá? Essa parte realmente me pegou desprevenido ali. Mas aí vamos voltar lá para o começo da pergunta, né? Eles respiram? Será que eles respiram? Não. Os espíritos não têm necessidade de respirar, né? Aqui vai o mesmo raciocínio que a gente fez com a alimentação. Respirar é uma necessidade do nosso corpo, porque nós temos aqui órgãos que dependem desse ar para poder alimentar o sistema circulatório com aquele oxigênio e tudo mais, né? O perispírito não tem nada disso. O perispírito é um corpo fluídico. Ele não depende desses elementos externos para continuar funcionando. Então não há essa necessidade do ar, né? Partindo para a próxima. Os animais também vivem no mesmo lugar que os espíritos humanos, ou eles vivem em outro? E aí, será que os animais vivem no mesmo lugar que a gente quando a gente desencarna? Para minha sorte, segunda-feira, no grupo de introdução, a gente teve o tema dos animais, eu já estudei um pouquinho para poder trazer aqui essa parte. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar aqui, os animais têm um espírito? Ao desencarnar, eles também ficam no plano espiritual como nós ficamos, né? E aí Kardec faz essa pergunta 597, lá do Livro dos Espíritos, e a espiritualidade deixa muito claro que sim, os animais possuem também uma espécie de alma, e ela sobrevive ao corpo após a morte. Então, existe. Na questão 598, eles indicam, inclusive, que os animais conservam a individualidade, né, que é uma coisa importante. O meu cachorrinho vai lá e continua sendo aquele mesmo indivíduo, né, que era quando estava aqui.
Na questão 600, porém, eles diferenciam o espírito humano do espírito de um animal. E assim, a principal característica que a espiritualidade nos traz no Livro dos Espíritos é que o espírito humano tem consciência de si mesmo, enquanto que o espírito de um animal não tem essa consciência. Né? E aí eles falam, inclusive, que em geral, o espírito de um animal, ele quase que automaticamente, quase que imediatamente, ele reencarna. Ele é destinado a uma nova encarnação. Tá? Agora, isso não é uma regra, não é sempre assim. Né? Tanto que André Luiz nos traz, de novo lá no Nosso Lar, que ele vê animais domésticos em nosso lar. Né? E quando eles vão para os postos de atendimento, os postos avançados, ele relata que os trabalhadores de lá, quando adentram no umbral, eles vão acompanhados de cães e de algumas aves de grande porte que ajudam eles nos trabalhos deles. Então, a espiritualidade se utiliza também do apoio desses animais, né, para algumas atividades lá no plano espiritual, mas em geral o que acontece é a destinação para uma nova encarnação meio que de imediato. Tá? E agora, chegando no final do nosso horário, vamos também para a última pergunta aqui que eu trouxe. Deixando claro que eu não trouxe todas as perguntas, que algumas eu sinceramente não achei a resposta a tempo. Tá? E teve duas perguntas que a Júlia me pediu para não trazer, porque ela se envergonhou depois. Uma delas tinha a ver com banheiro, aí vocês imaginam. O dia deles tem 24 horas, ou tem menos, ou tem mais do que nós? Essa é daquelas perguntas que a gente também tem que parar para estudar um pouquinho, né? A gente ouve falar muito, é muito recorrente, né, as pessoas dizerem que o tempo é diferente no plano espiritual. Confesso para vocês que essa fala sempre me incomodou. Porque assim, por que o tempo é diferente? Né? Primeiro que o tempo é uma percepção que a gente tem, né? E aí, estudando um pouquinho mais a fundo, na questão 240 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos compreendem a duração, vejam que ele até usou outra palavra, a duração como nós. E a espiritualidade responde que não. Mas por que não? Porque imagine, nós vivemos uma vida média aí de 70, 80, 90 anos, quando muito, beirando os 100 e pouquinho, né? Então, para nós, uma década é uma parcela gigantesca da nossa vida. Agora, vamos pensar aqui sob o ponto de vista de um espírito que sabe que tem toda a eternidade pela frente. Uma década, um século, né? Não é tanto assim. Então, interpretação pessoal agora, tá? Não é que o tempo passe diferente, é que ele é percebido de uma forma diferente, tá? Mas, para a gente trazer uma outra referência aqui, lá em Nosso Lar, quando o André Luiz está conversando com a dona Laura sobre bônus hora, né? A dona Laura explica para ele, olha, a nossa jornada de trabalho mínima é de 8 horas por dia. E a nossa jornada semanal é de 48 horas por semana. E ela inclusive fala 8 horas das 24 horas que o dia dispõe. Então, assim, informação bem precisa. São as nossas 24 horas, né? Até porque nosso lar está localizado muito próximo da crosta terrestre, né? Agora, vamos lá. Fosse um outro planeta, sei lá, Marte, que o dia tem 30 horas, seria um dia de 30 horas, né? Então, assim, são as nossas 24 horas, sim, porque a gente está falando da Terra, né? E a gente está falando aqui, especialmente de colônias muito próximas aqui da nossa condição, né? Da onde a gente está, tá? Gente, era isso. Eu juro para vocês que eu tentei conseguir da Júlia de gravar um videozinho no final para, né, fazer uma saudação final, ela ficou envergonhada, não quis. Mas assim, agradeço o tempo de todos e quem sabe, né, a gente possa fazer uma versão 2 dessa exposição com perguntas que vocês busquem aí em casa com os filhos de vocês, né? Fica o convite. E é isso, obrigado, gente.